Aí chegamos em anelídeos. No contexto de tubo digestório, o anelídeo, ele na verdade dá um salto, né, bem grande. O sistema digestório do anelídeo ele é bem mais evoluído do que a gente observou nos outros organismos. Né? Como eu falei que é a escala evolutiva, a partir do momento que nemateuminto apresenta tubo digestivo completo, daqui para frente, todos os que nós vamos estudar apresentam digestivo completo, né? O tubo digestivo completo com boquianos, mas nesse organismo a gente passa a observar uma definição muito mais significativa de compartimentos digestórios. Né? Então, tu vai ver lá, conforme você observa no desenho aqui, ó, esôfago, moela, papo, Campelo, intestino, né? Tudo isso você vai observar de maneira mais específica e também com suas funções também bem definidas, tá? Campelo. Outro aparato, pois não, O Arthur tá esperando pra entrar aí. calma aí, não apitou para mim não. Fala, Arthur, seja bem-vindo aí. Bom, então voltando aqui para as anelídeas. Lembrando que a anelídea a gente está falando de minhoquinhas, né? Das minhocas, das sanguessugas, essa galera aí são os anelídeos. E além de você ter moela, papo, né? Então a moela, ela tem, tanto a moela quanto o papo, ela tem a finalidade exatamente igual que a gente observa, por exemplo, em aves, né? Na galinha. Então a moela, ela vai servir para poder triturar o alimento, macerar esse alimento, fragmentar, né? Particular esse alimento. E o papo vai servir para armazenar e também para amolecer esse alimento. As duas configurações acabam sendo idênticas aqui em anelídeos. Só que anelídeo ainda vai apresentar uma estrutura interessante no tubo digestório que a gente chama de tiflossole. O que é o tiflossole? O tiflossole é essa protuberância que você observa aqui, ó, interna, que acompanha internamente todo o tubo digestivo. Então, esse desenho que você está vendo aqui é um anelídeo em corte, e aqui você está vendo a estrutura do tubo digestivo. Aqui é o lúmen do tubo digestivo, que está em azul aqui, é o interior. E isso aqui é como se fosse uma vilosidade que se prolonga, né, na região sempre dorsal, tá? E ao longo de toda a estrutura. Né? Então, ao longo de toda a estrutura do anelídeo, na parte interna ali por dentro, você vai ter essa configuração aí do tiflossole. E esse tiflossole ele é muito importante por quê? Porque nesse tipo de forma, ele acaba aumentando a superfície de contato do tubo digestivo do animal e, consequentemente, aumenta a absorção. Né? Então, isso é algo assim muito interessante, porque aumenta a eficiência do processo digestivo e de absorção do animal. Então, o tiflossole ele vai ser uma protuberância interna que vai acontecer no intestino desse animal, no tubo digestivo, tá? E que tem como fundamento aí aumentar a superfície de contato e, consequentemente, aumentar a absorção, tá? Bom. O Arthur não foi aceito ainda não, Campelo. É o quê? O Arthur não foi aceito ainda não. Que isso, cara? Ele apareceu aqui, É, eu apliquei. Manda ele tentar de novo. tá. Porque lá Não tá sei o que está aparecendo ele. acontecendo hoje, não. Tá esperando você aceitar ele. Mas para mim não está aparecendo. Tá, calma Não, aí, pedir pra não ele. aparece para poder aceitar. Pedir pra ele Fala para pedir ele de tentar novo. de novo. Uhum. É, vou deixar aberto aqui. Tá. Não sei o que está acontecendo hoje, não. Aí foi. Ele pediu de novo. Mas aqui não está aparecendo para mim. Eu Ai, posso meu até Deus do céu. disponibilizar a tela para vocês verem. Não aparece para mim a autorização para ele. Deixa eu ver aqui de novo. Não está aparecendo de nenhuma forma.
Não tá mesmo, não sei o que está acontecendo. Só ele. No início, né, eu tinha aberto aquela sala e muita gente não estava conseguindo entrar. Aí eu fui, fechei aquela sala, abri outra e agora de repente está acontecendo com ele. Eu não É, tô conseguindo fazer ele entrar. Fala para ele que depois ele entra em contato comigo, eu passo o material para ele, manda ele continuar tentando, porque realmente não está aparecendo para mim. E aí eu não sei como é que eu tá, faço para poder fazer ele tá, entrar, tá tá? beleza. Tá beleza, então. Beleza. Bom, então, dando continuidade aí, o que a gente observa? Eu tenho essa estrutura aumentando a superfície de contato e também aumentando, obviamente, a absorção. Saindo de anelídeo, a gente entra em artrópoda. Tá? E aí, quando eu falo de artrópoda, eu levo em consideração um grupo muito grande de organismos. A gente vai ter 5 grandes classes, 5 grandes grupos, que serão insetos, crustáceos, aracnídeos, o diplópoda, que são os gongolos, e os quilópodas, que são as lacraias. Tá? E aí a gente vai ter uma diversidade aí de coisas relacionadas a tubo digestório, a sistema digestório, muito grande. Eu acabei pegando algumas, né, algumas particularidades que eles vão apresentar e vou passar para vocês. Então, no caso, eu tenho uma característica interessante, que é observada principalmente em insetos, que são as peças bucais, que é o que você está vendo nessa figura aqui. Ó. Eu vou até abrir um outro. Vou botar ela bem maior para vocês. Mesmo que fique um pouco desfocado. Pronto. Isso aqui, por exemplo, são as peças bucais que a gente observa em insetos. Tá? Isso que você está vendo aqui. Então, a barata tem uma peça bucal que o objetivo dela é uma peça bucal parecida com a dos gafanhotos também, que é a função de triturar. Ela é trituradora, ela vai fragmentando. A peça bucal, por exemplo, da borboleta, é essa probóscide que você está vendo aqui, ó, tá? Que ela é uma probóscide sugadora. Então, a da barata ela é trituradora. A peça bucal da borboleta ela é sugadora. A do mosquito ela é essa outra probóscide aqui, que ela já vai ser picadora, sugadora. Então, isso vai variar de acordo com o tipo de alimento que o organismo ficou apto a obter. Né? Então, isso é uma característica de sistema digestório de insetos. Mais uma coisa importante é a presença de um tubo digestivo completo, aquilo que eu falei, né? Eles vão apresentar tubos digestivos completos. Outro aspecto interessante que a gente observa em quilópoda, que é o caso das lacraias, é essa estrutura aqui, que é chamada de forcípula, onde aqui dentro você tem glândulas de veneno, que na verdade são glândulas salivares. Né? Isso vai acontecer também em aracnídeos. Né? A glândula de veneno, ela na verdade é uma glândula salivar, que apresenta uma saliva extremamente digestiva. No caso, por exemplo, das aranhas, nós vamos ter uma digestão extracorpórea. Então, ela vai picar, vai inocular a enzima digestiva, que é o veneno, ele vai digerir e depois, então, ela vai sugar aquilo que foi digerido. Ou seja, a digestão aconteceu fora do corpo. Então, isso caracteriza uma digestão extracorpórea. Isso acontece com aracnídeos. É uma característica aí de digestório de aracnídeos. Outro aspecto interessante aqui é que é um dos primeiros grupos a apresentarem o que a gente chama, vou até aumentar aqui para vocês verem também, o que a gente chama de uma primeira glândula. Né? Então, quando eu pego, por exemplo, aqui a estrutura interna de uma aranha, vou aumentar aqui para você ver, a estrutura interna da aranha, eu vou perceber essa glândula aqui, ó. Essa glândula aqui é chamada de hepatopâncreas. Né? Então, como o próprio nome diz, hepato vem de fígado, pâncreas, obviamente, está ligado à estrutura do pâncreas, e ela tem a função, ela exerce simultaneamente a função de pâncreas e fígado, né? Simultaneamente. Então, isso acontece também em crustácea.
que é o que você está vendo aqui, ó. Tá? Então, você também vai ver, nesse caso aqui, ó, essa estrutura grandona aqui atrás, é o hepatopâncreas, que seria uma glândula digestiva aí de crustáceos e aracnídeos. Então, nós temos essas características relacionadas aí à artrópoda. Tá? Então, peças bucais, uma digestão extracorpórea, onde a glândula de veneno, na verdade, é uma glândula salivar modificada, a presença de uma primeira glândula digestiva, que é o hepatopâncreas, né, com função similar aí a fígado e pâncreas simultaneamente. E a gente entra agora falando de filo molusca, né, onde nós vamos ter os moluscos também com um tubo digestivo completo. Deixa eu ver se apareceu aqui para mim, porque não apareceu ainda. Bom, eles vão ter um tubo digestivo completo, seguindo o mesmo padrão. Também vão apresentar o hepatopâncreas, né, que você observa aqui, ó, essa estrutura grandona que você vê aqui, ó, tá, parecendo um caracol, é o hepatopâncreas, tá ligado ao sistema digestório. E nesses organismos, na grande maioria dos grupos, né, nós vamos observar a presença de rádula. Né? O que é a rádula? E ela é específica de moluscos, por isso que é bom citar. O que é a rádula no molusco? A rádula, ela é muito similar a uma língua, só que imagine essa língua cheia de dentes, como se fosse um ouriço, cheio de dentes. E isso vai literalmente raspando. Ela passa essa língua, entre aspas, ela vai raspando, né, o alimento e retirando o alimento do ambiente. Todas as ordens, na verdade, desculpa, todas as classes de molusco vão apresentar a rádula, com exceção de uma. E como em prova a galera gosta muito de exceções, né, em vestibulares e tal, os únicos organismos, a única classe de molusco que não apresenta rádula são os conhecidos como bivalves. Os bivalvos, né, que aí entra aí as ostras, os mexilhões, né, todos esses organismos que apresentam duas conchas, né, duas valvas, por isso que o nome é bivalve, esses organismos não apresentarão a rádula, que seria essa língua que recolhe o alimento, tem como objetivo aí a obtenção do alimento, retirar o alimento do ambiente. Bom, saindo de molusca, eu entro em equinodermata, né? Eu estou falando agora de estrela do mar e de ouriço do mar, dois grupos, dois organismos importantes que, por incrível que pareça, numa escala evolutiva, são os invertebrados mais próximos dos vertebrados. Se existe um vertebrado mais próximo evolutivamente da gente, esse vertebrado é o... Vou aumentar aqui também para vocês. São os equinodermatas. Tá? Então, aumentando aqui, eu tenho a estrutura de um ouriço, num corte, tá? Ele segue um padrão de também ter um tubo digestivo completo. Só tem um detalhe interessante, que é o seguinte: quando você observa o ouriço, a boca do ouriço está embaixo e o ânus está aqui em cima. Tudo isso que você está vendo aqui em amarelo é o tubo digestivo. Ó. A boca está aqui, ele sobe por aqui, passa, ó, vem aqui atrás, dá essa volta, vem aqui, passa aqui por dentro, sobe, e aqui é o ânus. Tudo que você está vendo aqui amarelo é o tubo digestivo do ouriço. Tá? E ele vai ter o que nós chamamos de uma boca aboral. Boca aboral é exatamente a boca que está embaixo. Né? Então, a boca fica embaixo do corpo, enquanto o ânus fica na região superior. Além disso, nós vamos observar também que esses organismos vão apresentar o que nós chamamos de uma lanterna de Aristóteles. Tá? Essa lanterna não acende, tá? Mas ela se configura como 5 dentes córneos que ficam na parte de baixo, ficam na boca do animal, né? E esses dentes córneos, eles fazem movimentos de captura desse alimento. Então, o que você observa é que vocês continuam vendo, né?
Pra mim o slide saiu. Saiu? Tá só a câmera. Ah, é? Então calma aí, desculpa. Deixa eu botar de novo aqui. Bom, então ele vai ter uma estrutura embaixo, né, na boca, que são 5 dentes, e esses dentes têm a função de capturar o alimento. A esses dentes recebem o nome de lanterna de Aristóteles. É um termo interessante de entender, por quê? Porque o cara vai chegar, às vezes, para você numa questão, isso acontece, né? Infelizmente acontece, do cara chegar para você numa questão e botar assim: levando em consideração o contexto digestivo dos invertebrados, explique qual o grupo apresenta a lanterna de Aristóteles e como ela funciona. Porra, aí tu falou, caraca, lanterna de Aristóteles. Que bagulho é esse? O que que é? Então, o que que é a lanterna de Aristóteles? É um conjunto de 5 dentes que serve para capturar alimento nos equinodermos, nos organismos equinodermatas. Tá? Então, nesse caso aí, se configura o que a gente chama de lanterna de Aristóteles. Bom, fechamos todos os invertebrados, todos, tá? E agora a gente vai entrar falando de cordados. E o primeiro cordado que a gente vai falar, que também apresenta algumas particularidades, são os peixes, de maneira mais específica, os peixes condrictes. Condros, cartilagem, ictis, peixe. Então, eu estou falando de quem? Tubarões e raias. E em tubarões e raias, né, nós vamos observar, são organismos filtradores, alguns, no caso, por exemplo, desse tubarão elefante que você está vendo aí, no desenho. Também é o caso do tubarão baleia, né? Eles são organismos filtradores, mas a grande maioria dos tubarões são carnívoros mesmo, né? E para isso vão apresentar uma estrutura no seu tubo digestório que é chamada de válvula espiral, tá? E eu novamente vou aumentar aqui para vocês poderem observar ela. A válvula espiral, aqui, ó. Aqui é o tubo digestivo, a boca está aqui, o tubo digestivo vem, dá essa volta aqui, passa por aqui, aqui é o ânus. No finalzinho, um pouquinho antes do ânus, você vai ter o que a gente chama de válvula espiral, que é num corte, isso que você está vendo aqui. Qual é o objetivo disso? O alimento vai vindo por aqui, quando ele chega aqui, ele começa a passar por aqui de maneira mais lenta. Então, ele passa por aqui de maneira mais lenta, porque ele tem que passar por essa válvula. O objetivo acaba sendo aquele mesmo objetivo que a gente viu lá na minhoca. Aumentar a superfície de contato e, consequentemente, aumentar a absorção. A absorção, ele vai passar por ali mais lentamente e, dessa forma, vai aumentar a absorção. Então, isso é uma função característica, específica de condrictes, né? Isso vai acontecer em tubarões, né? Como você observa o desenho. Tubarões e raias, né? De maneira geral. E existem aqueles, como eu falei anteriormente, que vão ser tubarões, mas tubarões que fazem filtração, né? Como é o caso desse aqui que a gente está vendo, tá? Bom, eu não vou me aprofundar mais, falta 1 minuto para terminar a aula. Vocês provavelmente vão ter aula de outros professores. Eu vou fechar a aula aqui. Na próxima aula a gente termina acordado, tá? E entra aí dando uma geral boa de. A gente vai ter 2 aulas, né? Na semana que vem, na quarta-feira. E aí a gente vai dar uma geral boa, falando e fechando o sistema digestório. Tá bom? Então, meus queridos, aqueles que não assinaram a lista, por favor, vão lá assinar, tá? Nossa aula, então, termina aqui. Beijo no coração. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, campeão. Valeu, campeão. Falou, Marcelo.